Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse sábado pela manhã, tá lá no livro de 2 Reis, o capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 9, que diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe: Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. E eu paro por aqui. O que eu gostaria de falar com vocês, irmãos, nessa manhã, é referente a essa resposta que Naamã diz no 11, que fala que ele fica indignado e que ele diz: Eu estava certo que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Lá no livro de Provérbios, o capítulo 16, o 1 diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E é sobre isso que eu queria falar, sobre muitas vezes planos que nós fazemos, ou coisas que nós imaginamos, que nós queremos que Deus faça segundo aquilo que nós pensamos e queremos, e que muitas vezes, para falar a verdade, na maioria das vezes, o Senhor faz da forma com que Ele quer, e que, na verdade, é sempre o melhor. A história de Naamã é contada aqui nesse capítulo 5 do livro de 2 Reis. Fala que ele é um comandante do exército da Síria, que era um homem importante, mas que sofria de uma lepra. E aí a palavra diz que em sua casa ele tem ali uma empregada que serve a esposa dele, que era israelita, e ela diz que se ele fosse até o profeta que estava em Samaria, que o profeta poderia curá-lo. Então Naamã vai e fala ali com o rei, da Síria, e diz o que a menina disse para ele, contou que ele poderia ser curado através da vida de um profeta que estava em Samaria. Então o rei fala: então vai até lá, Naamã, e que seja feita, conforme essa menina disse, vai e tenta nessa cura. Então eu imagino que quando Naamã sai ali e vai pelo caminho, Naamã vai fazendo planos, vai imaginando como seria, tanto que é essa resposta que ele dá, que ele imagina que o profeta sairia ao seu encontro, que invocaria o nome do Senhor, que através das mãos dele ali, que o Senhor imporia as mãos no lugar onde estava ali afetado de lepra e ele seria curado. Mas quando ele chega e se depara, quando ele chega à porta de Eliseu e se depara, primeiro que Eliseu nem sai para recebê-lo. Eliseu manda um mensageiro e diz para ele: vai lá no rio e mergulha 7 vezes. Então ali, com essa resposta que Naamã dá, essa indignação, foi porque ele tinha imaginado como seria. E aí, diante dessa narrativa, dessa recepção, a palavra diz que ele fica ali frustrado. E muitas vezes, nós também, irmãos, diante de algumas situações que nós passamos na nossa vida, no decorrer dos nossos dias, nós imaginamos, nós clamamos, nós oramos, e a gente cria uma certa expectativa da forma com que nós queríamos que Deus agisse. E aí o Senhor vem e age da forma com que Ele quer. Eu gostaria de deixar aqui
dois exemplos com vocês. O primeiro tá lá no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do 21, vai relatar a história ali de Jairo, que diz que Jairo era um homem importante, mas que a filha dele estava ali doente, à beira da morte. E aí a palavra diz que ele vai ao encontro do Senhor, se prostra e implora que o Senhor vá com ele até a casa dele, para que o Senhor, a palavra diz que Jairo fala para o Senhor, vai, toque, impõe as mãos na minha filha e ela vai ser curada, vai ser livrada da morte, dessa doença que pode lhe causar a morte. E aí a palavra diz que o Senhor vai com Jairo. O capítulo 5 narra isso. Mas aí tem aquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Mas eu gostaria de falar com vocês assim que quando o Senhor vai com Jairo, o que Jairo talvez imagina? Poxa, eu vim até ele, eu clamei, eu pedi e ele atendeu o meu pedido. Talvez o coração de Jairo, estamos indo para casa agora e vai ser da forma com que eu imaginei. Ele vai comigo, ele vai chegar lá, ele vai tocar na minha filha e vai curar ela dessa doença. Mas aí a palavra diz que no meio desse caminho aí, onde a multidão apertava, onde já era difícil o Senhor caminhar, porque muitas pessoas estavam ali atrás dele. E aí é onde acontece aquele milagre nesse meio tempo da mulher do fluxo de sangue, que diz que ela toca no Senhor, e aí o Senhor para e vai perguntar, olha, quem me tocou, porque eu vi que saiu virtude de mim. E então, aí até que essa mulher se identifique, conte a história dela no meio da multidão, do que havia acontecido, da doença que ela sofria, e após ela tocar no Senhor, o Senhor, imediatamente aquele fluxo de sangue é interrompido. Então, já não está de acordo com a expectativa de Jairo, porque vocês entendem que talvez ele tinha pressa que o Senhor chegasse até a casa dele, porque a história mesmo, o livro mesmo relata que a filha dele estava muito doente. Só que aí quando o Senhor está conversando com essa mulher e ali falando da fé dela, que a fé dela havia salvado, a palavra diz que antes mesmo, enquanto o Senhor ainda falava com ela, chegou a notícia para Jairo de que a filha dele havia morrido. E a palavra diz que alguns até diz, olha, não incomoda mais o mestre porque a sua filha já morreu. Eu imagino o coração de Jairo naquele momento, porque ele havia planejado e ele já havia ali conseguido, as coisas já estavam correndo de acordo com o que ele havia imaginado. O Senhor já estava se dirigindo até a casa dele. E aí de repente vem essa notícia de que a filha dele havia morrido. Mas o interessante dessa história é que Jesus, quando Lázaro recebe essa notícia, irmãos, quando Jairo recebe essa notícia de que sua filha havia morrido, a palavra diz que Jesus olha para ele e fala, não tenha medo, crê somente. E a outra passagem que eu gostaria de deixar como exemplo para vocês também, tá lá no livro de João, o capítulo 11, a partir do versículo 1, conta a história de quando Lázaro adoece e morre. O que a palavra diz? Que quando Lázaro está ali doente, as irmãs dele, Marta e Maria, mandam avisar Jesus, olha, aquele quem tu amas está doente. Então, talvez na cabeça delas, olha, Lázaro está aqui doente, a gente já mandou avisar, Jesus ama Lázaro, ele vai vir, e da mesma forma com que Lázaro imaginou, Jairo imaginou que seria com a filha dele, elas também imaginaram que o Senhor vai vir e vai curar Lázaro dessa enfermidade. Mas aí a palavra diz o quê? Que quando Jesus fica sabendo da notícia de que Lázaro havia adoecido, ele demora ainda mais 4 dias aonde ele estava. E aí é mais uma vez, mais um plano que eu gostaria de deixar aqui para vocês, de pessoas que imaginaram como seria, criaram uma expectativa e não ocorreu da forma com que elas queriam. Porque aí a palavra diz que Lázaro morre, e quando Jesus está chegando ali,
na casa dele. A palavra diz que Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, da mesma forma, quando vê Jesus, diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, quando elas mandam chamar a Jesus, elas imaginam que ele virá e meu irmão vai ser curado. E é sobre isso, sobre essas expectativas, irmãos, sobre esses planos que muitas vezes nós imaginamos, nós determinamos, podemos dizer assim, e aí que as coisas não acontecem da forma com que nós planejamos. Mas em todas essas, seja na vida de Naamã, ainda que ele não tenha imaginado da forma com que seria, ele tenha planejado de um jeito e foi de outro, a palavra diz que ele foi curado, que a pele dele ficou limpa. Ele foi surpreendido da forma com que Jesus fez, com que o Senhor fez na vida dele. Da mesma forma com que Jairo, talvez ele tenha planejado, olha, ele vai curar minha filha. Mas mal sabia ele que o Senhor a ressuscitaria, que ele seria uma vez mais surpreendido, mais do que talvez aquilo que ele tenha imaginado. Assim como foi também com Marta e Maria, que acharam que fizeram planos da cura de Lázaro, mas jamais pensaram na ressurreição e da forma com que foi. Então, irmãos, que nessa manhã talvez você esteja aí na sua casa, talvez as coisas estejam acontecendo e você tenha planejado, tenha traçado planos na sua vida que você está vendo que não está acontecendo da forma com que você queria. Mas a notícia que eu tenho para você nessa manhã é que o Senhor, ele faz da melhor forma, da melhor maneira. O Senhor, ele sempre nos surpreende, porque para ele não há nada impossível. Então, quantas pessoas eu ouço aí falar, 2020, jamais imaginaria passar por isso, cancela 2020, não, porque fizeram planos, imaginaram, e as coisas não estão acontecendo da forma com que eles queriam, talvez da forma com que você queria. Eu sei, irmãos, porque eu tenho passado alguns dias, durante esses últimos dias, eu tenho estado ansiosa acerca de algumas coisas que têm acontecido e muitas vezes eu sou levada a imaginar da forma com que o Senhor vai nos livrar, vai nos dar o socorro, e muitas vezes eu me pego vagueando em pensamentos de como vai ser, de como o Senhor vai agir. Mas no final das contas, quando eu oro e eu entrego ao Senhor e que eu digo, seja feita a tua vontade, é porque a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável e é melhor do que a minha. Por mais que eu possa imaginar e traçar planos, assim como eu li para vocês aqui, que no livro de Provérbios 16:1 diz que o homem pode fazer muitos planos, mas é o Senhor quem decide no final. E é sobre isso que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Essa palavra, talvez você tenha planejado, talvez você tenha colocado no lápis, tenha feito milhões de coisas que talvez hoje você esteja frustrado porque não está acontecendo da forma com que você queria. Mas eu te digo, confia no Senhor, porque Ele é quem nos surpreende, Ele tem o melhor. A palavra dele mesmo diz que tem coisas que não chegou no nosso coração, que nem penetrou no nosso pensamento, e é aquilo que Ele tem preparado para nós. Então eu gostaria de encerrar essa mensagem, eu gostaria de ler o Salmo 34, que diz assim... Eu vou ler a partir do versículo 17, que diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor as livra
de toda. Então é essa palavra que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Melhor são os planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Nós podemos até planejar, imaginar, mas Ele sempre nos surpreende. Então não deixe de confiar no Senhor. Por mais que possa parecer difícil, por mais que possa parecer impossível. Imagina se Jairo tivesse desistido, tivesse parado no meio do caminho e falado, não precisa ir, já acabou, tivesse decretado ali um final para a filha dele, mas não, ele confiou naquilo que o Senhor Jesus disse para ele, não tenha medo, mas crê somente. Então é essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês, é a resposta que Jesus dá para Jairo diante daquela notícia, não tenha medo, crê somente. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um sábado de vitória, que seja um mês abençoado, né? Já que nós estamos entrando, hoje é o primeiro dia de agosto, que Deus te abençoe durante esse mês, durante todos esses dias. Não deixe de clamar ao Senhor pela tua casa, pela tua família, os pedidos que têm chegado até nós. Muitos agradecimentos também têm chego, o Senhor tem dado livramento e que nós continuemos a orar um pelos outros, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem na paz.